Pessoal, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a vida adulta. Alguém que eu não tenho a menor ideia quem foi inventou que a gente começa a ser adulto aos 18 anos. E aí, isso faz os adolescentes chegarem super angustiados no meu consultório, porque não sentem que sabem como fazer isso, não se sentem transicionando para a vida adulta aos 18 anos, e aí parece que só eles não dão conta, que só eles estão atrasados. Então, não sei quem inventou isso. De forma alguma, alguém passa a ser adulto com 18 anos. Principalmente porque, segundo a neuropsicologia, nós não temos nem condições ainda biológicas para isso. O cérebro cresce de trás para frente, de dentro para fora, e a última parte a se formar é o lobo frontal. Essa parte aqui, que fica aqui na frente. Nessa parte, nós temos o cálculo de risco, o juízo, e isso é fundamental para a vida adulta, mas isso só vai estar lá quando o cérebro termina de crescer. Como cada organismo é um, não tem uma data assim, 18 anos, né? Mas entre 21 a 25 anos, o cérebro está parando de crescer e a partir daí você consegue fazer as reflexões necessárias, as mudanças necessárias para começar a se comportar igual um adulto. Nessa fase, é comum que você comece a sentir o luto de passar para a vida adulta, porque começam a cair as fichas de que aquela criança, aquele adolescente, muito do que você gostava de fazer naquelas épocas, não vai mais estar presente na vida adulta. E isso é um luto, a gente precisa se despedir daquela versão nossa e daquelas coisas que vão ficar para trás. E principalmente, a gente precisa se despedir da relação que a gente tinha com os nossos pais. E isso é bastante dolorido, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas não é tranquilo. Porque de repente, ao final da infância, a gente já entendeu que os nossos pais não são perfeitos, que têm defeitos e qualidades, que são seres humanos normais e já foi um luto. Ao final da adolescência, a gente começa a entender que não dá para correr para eles para resolver nossos problemas. Então, que nós vamos ter que dar conta das nossas angústias, que nós vamos ter que nos acalmar, nos controlar sozinhos, tomar as nossas decisões, limpar a nossa bagunça, que nós não vamos mais ter colo e em algum momento dessa vida adulta a gente vai se sentir do mesmo tamanho que eles. E aí a relação é outra, e aquela relação antiga fica para trás, e agora a gente tem uma relação que parece muito mais com uma amizade. E daí para frente outros lutos começam, porque daí para frente os nossos pais vão começar a ficar menores, porque vão perdendo autonomia, vão perdendo algumas habilidades, inclusive físicas, e aí são outros lutos e outras dores, porque é muito difícil perceber que eles estão envelhecendo e que o tempo deles está acabando, consequentemente, o nosso tempo com eles está acabando. Então, a vida adulta é feita desse tanto de lutos. Perceber que tudo aquilo que antes te dava colo, o pai, a mãe, a madrinha, a tia, agora, essas pessoas elas estão findando e você é o adulto que vai passar a dar colo às novas gerações, aos filhos, aos sobrinhos, outras responsabilidades que virão. E tudo isso traz um luto, porque receber algo novo na vida é deixar uma versão antiga para trás. E tudo isso também tem suas dores, tem os seus sofrimentos, mas também tem os seus lados bons, e a gente pode aprender a olhar para esses lados bons para ajudar a lidar com esse sofrimento. Mas eu passei para dizer para você que existe esse sofrimento, que ele acontece na passagem do final da adolescência para a vida adulta, que é algo ali nos seus 20 e poucos anos. Não tem problema se para você for 20 e muitos, mas se você chegar aos 30 anos e não tiver a sensação de que é adulto, que conseguiu tomar conta das rédeas da sua vida, que consegue lidar com as suas questões, aí nós temos um problema, e aí sim você precisa vir para terapia, e a gente precisa trabalhar isso, porque temos uma questão importante. Antes dos 30, a gente pode vir para terapia para te ajudar a passar por esse momento de angústia também. Embora ele seja normal, você não precisa passar por isso sozinho também. E antes disso, então, lá nos 18, você não precisa ficar se cobrando, porque não vai mesmo ter essa sensação de vida adulta, porque não é. Ainda é fase de experienciar, ainda é fase de precisar dos pais, e isso é normal, é esperado. Me conta aqui se faz sentido para você, se você já passou por essa fase, se você percebe seus filhos passando por essa fase, e o que você achou de tudo isso que eu disse.